Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria hoje, dia 9 de fevereiro, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos visita, toca a nossa vida e nos convida a segui-lo. Abramos o nosso coração para esse convite. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe o Evangelho com alguém que você conheça, para que a Palavra de Deus alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos convidados então a ouvir esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus já nos deixa muito claro: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Jesus, assim, amados irmãos e irmãs, dirige a sua palavra ao povo simples que tem condições de acolher a palavra. E no segundo momento, ele fala mais direcionado para os discípulos, porque os discípulos não compreendem. E parece que Jesus até perde a paciência. Será que nem vós compreendeis? E então Jesus vai explicando. Enfrentamos assim, ou melhor, observamos assim no Evangelho, mais uma vez, a realidade de questões legais, de um ritualismo de purificação para com as realidades. Na mentalidade dos judeus era muito comum, então, esses preceitos e deveriam ser observados de uma forma muito vigente. Essa realidade, amados irmãos e irmãs, por alguns era observado de um modo piedoso, de um modo de fato concreto,
mas para outros, na verdade, era uma maneira de impor sobre as outras pessoas, talvez e muitas vezes, esta realidade de ter o coração tão apertado, né? Um fardo, um peso tão grande. Jesus, diferente então dos profetas, dos judeus, de cultura helenística, ele, amados irmãos e irmãs, não se pode assim dizer que é indiferente para com a lei, mas pelo contrário, ele nos traz a verdadeira realização. As coisas do mundo não são impuras em si mesmas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz isto. Então, tudo aquilo que os judeus, de certa maneira, tinham como consciência ou costume, isso é impuro, isso não pode, enfim, o que diz respeito aos alimentos, Jesus deixa muito claro: as coisas do mundo não são impuras por si mesmas. São os homens que as podem tornar impuras. A comunidade de Jesus acredita na bondade da criação. Tudo o que Deus cria é bom. Tudo o que Deus cria é bom. Assim, amados irmãos e irmãs, podemos, olhando para o Santo Evangelho, observar pelo menos 3 momentos. Primeiro, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo à multidão. Os versículos 14 e 16, Jesus está ensinando a multidão. Segundo, a sentença de Jesus, versículo 15. No versículo 15, Jesus diz: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Por fim, o ensinamento aos discípulos, versículos 17 e 23. Deixando claro que a verdadeira impureza está no coração. E entenda, o coração não só o músculo, o órgão repleto de músculos, enfim, mas, sobretudo, o coração como conhecemos como consciência. É do nosso íntimo, é da nossa consciência que emanam, então, muitas vezes, aquilo que é impuro, os vícios e tantas outras realidades. Contudo, o importante, amados irmãos e irmãs, é o comportamento do homem diante das exigências do reino de Deus. Como ele vivencia as exigências do reino de uma forma concreta. A pureza ou a impureza das coisas, portanto, vai depender do coração do ser humano. É a atitude do ser humano perante as realidades, perante as coisas que podem torná-las impuras. É o uso que faz delas que as podem tornar impuras. Não há nada de sagrado ou profano, puro ou impuro em si mesmo. A criação, ainda que tida como secular, amados irmãos e irmãs, ela pode ser profana e pode ser muitas vezes sagrada, desde que a pessoa empreenda de uma forma, então, o seu uso. Como nós observamos a sacralidade e a pureza para as coisas que Deus criou, vem do bom uso do ser humano. Vamos pensar, por exemplo, se tomamos um alimento e esse alimento ele é concedido a alguém que está com fome, alguém que é necessitado, com toda certeza, o alimento em si mesmo já é sagrado, mas ele ganha uma sacralidade ainda maior, porque você está atendendo uma necessidade humana. Por outro lado, se nós tomamos os alimentos para outras circunstâncias, muitas vezes que esbanjam, desperdiçam e fazem realidades que não pensam no bem dos demais, com toda certeza estamos profanando aquilo que é bênção de Deus em nossas vidas.
Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que possamos, cada um de nós, enquanto homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, ser canal de diálogo, canal da graça, e que as coisas que Deus criou, como diz Santo Inácio de Loyola, Deus nos cria para amar, adorar e reverenciar. Tudo aquilo que Ele criou, devemos ir ao encontro deles, das criaturas, e utilizar desde que nos levam à unidade com Deus. Se essas realidades estão nos afastando, possamos, de certa maneira, com toda certeza, deixar de lado tudo isso. Portanto, que as coisas deste mundo nos leve em sua sacralidade, em sua bênção, pois é ato criador de Deus, a nos unir verdadeiramente. Aquilo que profana então essa realidade, que o Senhor nos permita se afastar. Assim, façamos da palavra de Deus nossa oração. Senhor Jesus, Tu propões um enigma e dá a sua explicação. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isto é, o que torna impuro. Assim, nós percebemos, Senhor, que dás um sentido às prescrições de toda a lei, fazendo convergir a nossa atenção para o interior, para o coração, para a nossa consciência. É o nosso coração entendido como consciência que deve ser purificado, porque o que sai do homem é o que torna impuro. E Tu, Senhor, que vês o nosso coração, sabes que ele muitas vezes pende para o mal. Por isso, nós queremos dar o nosso coração a Ti e pedimos que concedas o Seu coração a nós. Com esta atitude, amado Senhor, reconhecemos que viestes ao mundo e nos destes o vosso Filho como palavra, que morrestes e ressuscitastes por nós. Glória a Ti para sempre. Glória a Ti, Senhor, em tudo aquilo que nos concedes, na celebração eucarística, nos sacramentos, nos corações que se unem para ofertar a vida e os dons a Ti, a fim de que assim sejamos purificados e reconduzidos à Tua graça. Na comunhão, quando vieres até nós, renova o nosso coração, torna-o digno do Pai, torna-o sensível às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.